Vamos começar então falando aqui do projeto da nossa colega. O título do projeto é GED ou GED? Não, aí é GED? Então é GED, né? Grupo de Estudos de Base Débora. Nome inspirado na grande juíza Débora, Juízes 4, que ajudou a libertar o povo de Israel da opressão do rei de Canaã. Qual é o público-alvo? Meninas recém-saídas da organização Mensageiras do Rei, jovens cristãs até 25 anos e jovens recém-convertidos. Então a gente tem desde adolescentes a jovens, né, nesse grupo. Descrição: ensinar e fortalecer teórica e praticamente no ensino das escrituras, nas doutrinas batistas e de outras denominações a modo de conhecimento, para um conhecimento mais aprofundado. E a referência aqui é sobre a gente crescer na graça e no conhecimento e conheçamos, né, e prossigamos em conhecer mais o Senhor. E a atuação do líder e da equipe. Peraí, voltando perdão aqui, eu peguei a descrição e já fui logo, né, devido ao parágrafo ser curto. Então, a ideia seria de como se a gente faz um trabalho de EBD ou de união, de encontros para doutrinar, para ensinar, para debater, discutir as escrituras, não é isso? É uma base de doutrina para ela. Entendi. Muitas vezes a gente faz EBD, mas não ganha uma base tão estruturada em questão de doutrina, para fortalecer elas na questão de doutrina. Entendi. Porque às vezes na escola bíblica a gente tem o relógio como nosso inimigo, né? Porque assim, nas Assembleias de Deus, a escola bíblica, hoje eu não sei como é que é, mas alguns anos atrás, você chega às 9 e depois das 11 tu está indo embora. Na Igreja Batista, você começa às 9, mas dá 15 para as 10 ou 10 horas, você tem que parar porque tem o culto. Então você tem mais ou menos assim, você tem o culto de 1 hora e tem a escola bíblica de 1 hora. Assim, aí a escola bíblica nunca é 1 hora e o culto nunca é 1 hora. Então, no caso, tem igreja que assim, ou faz culto direto, que aí faz um negócio de 2 horas, assim, ou faz escola bíblica direto, que faz um negócio de 2 horas logo de uma vez. E no contexto denominacional batista, que é muito comum, você tem um pouquinho de cada. Um momento como esse, digamos, se você marca uma vez na semana, um espaço de 2 horas, você não tem aquela coisa de assim, tem que terminar isso aqui hoje, tem que terminar isso aqui mês que vem. Você vai de acordo com a situação, né? Fulano está aprendendo? Vamos pular. Fulano não aprendeu? Vamos continuar aqui. É mais ou menos isso? Certo? Então, seguindo a atuação do líder e da equipe. Em reuniões regulares, 2 ou 3 jovens adultas com conhecimento suficientemente amplo da palavra e de doutrinas revezarão ou atuarão juntas, ensinando em aulas, palestras, rodas de discussão e dinâmicas. Então a gente não vai ter só um método, não vai ter só uma técnica, mas vai ter várias, né? Certo? Trarão também assuntos cotidianos e atuais do meio cristão para serem debatidos e se tirar algum conhecimento deles. Então, além de, por exemplo, vamos lá, doutrina da predestinação é um assunto, mas de René Kivitz, vamos atualizar a Bíblia, também é um assunto, né? Então, Tales acima da média. Então, tanto uma coisa assim, da história da igreja ou das doutrinas da denominação, quanto uma discussão à luz de um fato atual, uma coisa mais ou menos assim, né? Se fosse 2 horas, por exemplo. Aham. 1 hora seria só para tratar de alguma coisa da doutrina, que a gente tem que aprender na escritura, e a outra 1 hora a gente discutir sobre algum assunto atual, alguma coisa atual. Entendi. Que com a palavra e possa discutir sobre isso. Legal. E só uma pergunta, esse projeto é uma coisa fictícia ou você realmente tem desejo de levar isso para frente? Tem desejo. Legal. E então, deixa eu ver aqui, ao final de cada reunião, teremos um pequeno lanche para confraternizar e fazer com que elas se conheçam e se entrosem. Realmente, assim, essa parte aqui eu acho bastante interessante, porque
é muito comum na igreja a gente ter uma situação em que o cara que está chegando, a moça que está chegando, não encontra entrosamento. Gente, e principalmente no nosso contexto assim, de igreja batista, porque eu estava falando isso até com... Tem um pastor que está querendo fazer um trabalho evangelístico missionário, ele é de lá de Campos, e ele quer fazer um trabalho desse lá na Baixada, com a minha igreja, com outra igreja e tudo tal. Eu estou pedindo para ele me dar algumas informações. E eu estava batendo um papo com ele, né, sobre essa situação de crescimento de igreja. Rick Warren, no livro Uma Igreja com Propósito, ele até fala, né, que uma igreja cresce por meio do evangelismo. Só que as nossas igrejas mais tradicionais, geralmente elas crescem por causa dos nascimentos de filhos de membros. Então o nosso crescimento, ele não é igual ao crescimento de outras igrejas, porque geralmente assim, é aquela coisa pacata, né, assim, por isso que nossas igrejas nem chegam a mudar, porque tá todo mundo daquela forma, né, meu filho nasceu, cresceu ali e tudo tal. Aí, qual é a parte complicada? Mesmo aquele garoto que saiu da igreja, se afastou, desviou, virou ateu, seja lá o que for, ele ainda é pertencente ao grupo dos garotos quando eles se encontram. Mas o cara novo convertido, mesmo sendo irmão de fé, ele ainda não é pertencente do grupo. E pelo menos, não sei vocês, mas para mim como pastor isso dói, porque você vê que aquele cara está querendo se enturmar. Aí você vê aquela roda de garotos ali, e ele assim, ele tenta chegar, e eu acho que assim, eu acho que para a mulher é um pouco mais complicado, né, porque assim, algumas são mais reservadas, né, ela é nova na igreja, porque assim, uma coisa é aquela garota criada na igreja, que mesmo assim pode ser introvertida. Agora imagina aquela que chegou de fora, porque o homem mal ou bem, né, puxa um assunto de futebol, não sei o que e tal, se ele joga bem, todo mundo quer ele no time, então, assim, não vou dizer que é fácil, mas é um pouco mais fácil. Justamente por isso que eu fiz isso, porque eu percebo, não só na minha igreja, mas eu vejo não na antiga igreja que eu fui, mulher é mais difícil de pegar e puxar a menina pra dentro, entendeu? A menina fica de fora porque a mulher ela costuma julgar muito pela cara. Não vou com a cara dela, acabou. Garoto não, por mais que eu não vá com a cara, ele tenta puxar um papo. Isso. E ele puxa pro grupo de agora a mulher não, ela julga tanto. Porque às vezes joga o mesmo tipo de jogo de videogame, entende? Agora, quando não tem liga, aí não adianta. Ainda mais assim, todo mundo gosta de jogar bola e o cara é nerd, pronto. Esse aí já não tem mais vaga ali, né? Agora, se é um nerd que cresceu com eles, entende? Aí, fala um pouco da sua coleção de Naruto. Ninguém gosta de Naruto, mas ele é o amigo deles, entende? E isso, né, que a Natália falou faz sentido. Aquela questão, né, de assim, mulher com esse negócio de assim, não vou com a cara da fulana, né? Fulana é meio metida, não sei o que, não sei o que lá. E ainda tem aquelas questões, inclusive, estéticas, né? Por exemplo, o tipo de roupa que gosta, né? Porque assim, aquela menina mais do jeans e tênis, a outra é perua, entende? A outra que é perua, vê a outra, é largada. Então, assim, tem uns lances assim, né? Então, e isso é complicado porque a gente, como família espiritual, mesmo sendo diferente, é para um acolher o outro, né? Então, top essa ideia aí. E aí a questão de confraternizar, né? Para que se conheça, se entrose. Será mantido contato via celular, telefone, marcação de grupos ou dupla de oração durante a semana. Pô, isso é maneiro, dá até para assim, desculpa aí, dá até para a gente copiar um negócio desse. Porque, entende? Ah, tá copiando também? Ah... As duas líderes pediram para cada mulher orar. Tem uma dupla de oração. Isso, durante a semana, cada semana mudava. Porque, por exemplo, dupla de oração no culto eu conhecia. Agora, se você tem uma dupla de oração para você orar com a pessoa, ligar para a pessoa, esse negócio assim, essa daí eu copiei, já vou levar para papel roxo. Né? Então, oi? Né? Então, assim, continuando aqui, marcação de grupos ou dupla de oração durante a semana e pequenos eventos evangelísticos para pôr em prática a questão missiológica. E é realmente interessante, né? Porque não vou muito longe, aproveitando o gancho aqui de tentar pegar aquelas meninas que estão saindo do grupo Mensageiros do Rei
e que dificilmente acabam criando, né, a MCM Jovem, né, ou no meu tempo tinha Sociedade de Moças e tinha, depois teve JCA, né? Então, aí o que acontece? A gente, primeiro, tem essa dificuldade de emplacar, né? Porque as jovens não querem ficar junto com as senhoras. Às vezes a jovem é casada, mas ela não quer ficar junto com as senhoras, porque vai parecer que ela é velha. Ela fica com as jovens que são solteiras, que são uma dinâmica totalmente diferente. Hã? Isso, mas o que eu estou dizendo é que a dificuldade de emplacar. Essa é a questão. Isso, porque assim, no meio das mulheres adultas, né, elas são velhas. E no meio das mulheres jovens, elas são solteiras e eu sou casada. Então fica difícil, né, esse entrosamento. E muitas, o que acontece, não participam de nada, nem das jovens, né, nem das casadas. E a parte complicada é que assim, se é uma organização missionária, então, peraí, cadê o trabalho missionário? Cadê a questão de ganhar alguém para Cristo? Cadê a questão de divulgar, né, a obra do Evangelho? Cadê essa situação? Então, muito legal, né, muito legal essa preocupação, porque eu, pelo menos como pastor, percebo que as organizações missionárias não fazem trabalho missionário. É estranho isso, porque assim, mas peraí, se é uma união de homens, se é uma união missionária, cadê o trabalho evangelístico? Cadê teu discípulo? Cadê a evangelização? Entende? Eu não estou falando de sair por aí dando panfleto. Eu estou falando de você, porque assim, às vezes a pessoa, ela vai para a praça, ela distribui panfleto, mas ela na igreja bota os outros para fora. Assim, porque homem é meio duro, né? Homem é meio grosso, então é complicado, assim, como é que eu posso dizer? Porque assim, por exemplo, você, tanto que você percebe que quem mais chega junto em trabalho de igreja? Mulher. Porque pode ter estresse, discussão, TPM, menopausa, esse negócio todinho, mas o que acontece? Elas estão lá. Homem é o seguinte, o cara tomou uma chamada, já deu uma murchada e ficou fora. Entende como é que... Não, e detalhe que é o seguinte, eu dou patada nele, mas se ele devolve a patada, sou sujeito homem, eu não sou moleque. Mas na hora de falar com ele, você falou. Agora na hora de ouvir, então, não, melhor eu sair, porque senão não vai prestar. Sou homem, mas não sou bobo, né? E nessa brincadeira, às vezes, estamos dando folheto, estamos indo para a rua, mas a gente não está tendo aquela coisa de fazer um discípulo, né? De chegar e... Não vou muito longe, quer ver uma coisa interessante? O marido não crente da irmã da igreja. Então o homem tem esse negócio, é mais difícil um negócio desse, né? Então, assim, quando a Natália fala sobre ter uma perspectiva missiológica de uma organização missionária, parece que está chovendo no molhado e está falando óbvio, mas não. As organizações missionárias, hoje em dia, estão servindo muito mais para ter uma reunião do que necessariamente fazer um trabalho missionário, né? Infelizmente. E aí, com o tempo de 1 ano de duração dentro dessa agenda, será aplicada uma pequena avaliação bimestralmente ou semestralmente relativa aos assuntos ensinados para a conferência da absorção de tudo que foi passado. E isso aqui é legal, né? Porque às vezes a pessoa ela está lá, é que nem a questão da escola bíblica dominical. Nisso que não tem avaliação e não tem não há uma sensação de desenvolvimento, a pessoa está 10 anos lá, mas ela não tem um sentimento de progresso. Entende? Assim, ela até teve progresso, mas ela não tem esse sentimento. É que nem em reunião de oração que você não tem ação de graças. Hoje, Natália pediu oração por causa da unha encravada. Daniel orou, passou o problema da unha encravada. Na oração seguinte, ela vem e está sentindo enxaqueca. Leonardo orou, passou a enxaqueca. Da outra vez, né, ela teve um derrame no olho. Tá complicado do teu lado, né? Teve um derrame no olho. Aí eu orei, melhorou. Só que ela nunca veio para a reunião de oração falando assim: eu quero hoje fazer uma menção aqui de agradecimento por causa da unha encravada, por causa da enxaqueca, por causa do derrame na vista. Aí a gente na reunião de oração, entende? Aí a gente na reunião de oração só tem uma ideia de quê? Problema, 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 problema. A gente não tem uma ideia de assim, Deus respondeu, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então a reunião de oração acaba sendo um lugar de peso. A gente precisa muito de agradecimento para
A gente não tem uma sensação de que Deus está respondendo, Deus está operando um milagre, porque é só pedir, só pedir, só pedir, só pedir. E nisso a gente não agradece. Nisso que a gente não agradece, o que fica na cabeça da gente? Vou lá para orar. Aí vai 2, 3. Por quê? Porque ninguém tem aquele... A oração não funciona. Só que está funcionando, só que a gente não dá testemunho, né? É uma coisa para a gente pensar. E aí, quanto à questão da avaliação, né, a gente falou aqui, ao final do tempo previsto será entregue um certificado simbólico de conclusão. E imagina uma situação dessa, de repente, aquela jovem convida a família, convida o namorado, né, convida alguém, aí de repente tem uma colega, que negócio é esse aí? Negócio de igreja? O que é isso? Diploma? Igreja dá diploma de quê? Aí ela, não, eu vou te contar isso, isso, isso. E tem isso, tem aquilo, tem não sei o que lá. Porque na cabeça das pessoas que não são crentes, ser crente é chato. É claro que, obviamente, conhecendo alguns crentes, parece que ser crente é chato mesmo, né? Mas assim, aí depois você vai vendo algumas coisas, né? E vê, caramba, eles se divertem igual a gente, tem alegria igual a gente, aquela coisa todinha, né? Então, tem crente chato? Tem, como tem gente chata em tudo quanto é canto, né? Mas assim, não é só isso, certo? Só que às vezes a gente assim passa uma imagem da igreja como se assim, olha, o dia que eu não puder mais curtir a vida eu vou ser crente. Mais ou menos assim. Então, infelizmente, porque às vezes é o que eu falei sobre a questão da reunião de oração. Às vezes a gente faz uma comunicação não verbal que não corresponde à verdade. Mas agora o cérebro não percebe isso. No cérebro orar é ruim, não muda nada, não acontece nada. Ser crente é chato, olha lá, fulano só reclama da igreja, ele não conta uma coisa boa, ele não me leva lá para ver nada, ele só fala que lá é assim, que lá é assado, que não sei o que não sei o que lá e tal. Quem fala mal de igreja não percebe o desserviço que faz, né? E aí, resultados que quer alcançar: firmar a fé de jovens, alimentar o amor e a busca pelo conhecimento nas escrituras, incentivando futuras líderes, auxiliares, mestres, evangelistas e pastoras pelo constante conhecimento bíblico e seculares, para que sejam cristãs convictas, constantes e relevantes em seus meios, de acordo com 1 Timóteo 4, versículo 12, e criar laços amistosos, promovendo a comunhão. Salmo 133, versículo 1. O Salmo 33 eu estou lembrando, 1 Timóteo 4, 12 não estou. Eu também, mas fala alguma coisa de leite, que queiram provar da palavra como se ela fosse um leite substancial. Eu esqueci a palavra. Sim. 1 Timóteo 4, 12. Porque o Salmo 133, versículo 1, é aquele que todos nós conhecemos: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 4:12. Ninguém despreze o jovem pelo fato de... Não, ninguém me despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no fé, na política. Ou seja, então a ideia é que o jovem ele seja referência e não seja desconsiderado porque é jovem, não sabe nada. Não, é um jovem que estuda a palavra, é um jovem que chega junto, é um jovem comprometido, é um jovem que não é bitolado, tem conhecimento bíblico, mas também tem conhecimentos gerais, né? Legal. Bem, aqui só tem esse. Talvez o outro seja o de Pedro falando sobre o leite, né? Então a questão de desejar como um recém-nascido o leite espiritual puro, né? Então, pedidos de oração: pedimos antes de tudo que orem para que Deus esteja à frente desse projeto. Porque como a gente vive numa batalha, a coisa pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas as pessoas podem discordar, as pessoas podem falar mal sem conhecer, a coisa pode não emplacar, a gente pode não ter uma liderança sábia na condução do trabalho, as pessoas podem não aderir, podem ser preconceituosas, porque é guerra, né? Então, é que nem eu converso com o pessoal na minha igreja, que tanto que o pastor pede oração, né? Mas por que eu peço oração? Eu peço oração porque é batalha. Então, quanto mais gente estiver orando, melhor. Entende?
Para quê? Para não confiar na minha capacidade, porque alguém pode interpretar errado e jogar tudo pelo ralo, né? Exatamente. Não, ela fez um projeto. Não é só assim, a gente vai orar, mas vai fazer alguma coisa. Não, pelo amor de Deus, eu preparo projetos, eu tenho visão ministerial. O que eu estou dizendo é que é o seguinte, eu trago o projeto, mas além de apresentar o projeto, eu oro. E além de orar, eu peço oração. Mas eu não só apresento, eu gravo a minha apresentação e mando para cada membro o link para ele assistir. E o que não foi, mando também. E não só mando, eu pergunto a opinião dele. Para quê? Para o cara respirar o negócio. Aí quando eu apresento na assembleia, o cara não foi pego no susto. Ele já está mastigando, ele já viu, já reviu, viu de novo e está conversando comigo sobre o assunto. Entende? E eu não preciso ficar explicando, eu passo de novo. Eu não preciso fazer igual minha mãe. Não, em vez de... É como, por exemplo, chamei a atenção do meu filho, ó, não faz isso, nem isso, nem isso. Aí digamos que ele fez de novo, senta aí, assiste. Entende? Eu vou ficar gastando meu latim, entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. Mas percebe? Não fica só na oração. Vai falando. Olha, Jesus é de Nazaré e nasce em Belém. É criado em Nazaré. O que acontece em Nazaré? O pessoal não gostou muito dele. O que ele fez? Saiu de Nazaré. Não saiu porque saiu, ele saiu porque o pessoal era hostil à sua visão ministerial. Cafarnaum acontece o quê? Ele é recebido. Cafarnaum acontece um monte de coisa, milagre, isso, aquilo outro, assim por diante. Jerusalém, o bicho pega, ele é morto. Então você percebe que assim, Jesus não fica forçando barra. Qual é o problema muitas vezes da gente? Eu aprendi isso agora no meu segundo ministério. No meu, eu queria porque queria que a coisa acontecesse. Eu sabia que era um negócio de Deus. Porque quem que é contra a evangelização? Quem é contra você dar assistência aos velhos? Quem é contra o crescimento doutrinário de uma igreja? Na nossa razão, ninguém é contra. Mas se tratando de guerra espiritual, alguém pode falar assim, ele quer evangelizar, mas ele não se importa com a membresia. É guerra espiritual. Se o diabo colocar isso na tua cabeça, ninguém tira. E o pastor vai pregar e vai desfazer. Não, lá, ele querendo forçar a gente a se importar com os outros em vez de cuidar da igreja. Estou eu pregando e a sementinha está lá. E às vezes Deus permite para que a gente ore mais, né? E exatamente, não sei se eu vou perceber que assim, nem tudo está dentro da minha fala e do meu trabalho. Tem coisa que tem a ver com a sua interpretação, com a sua leitura. Tem cadeia que assim, eu não tenho como quebrar com a minha fala. Pelo contrário, a minha fala talvez reforce mais ainda a sua resistência. E Jesus, por exemplo, o que ele faz? Cafarnaum. Liberta o gadareno, vai lá para Decápolis, né? Que eu já ia falar que Gadara é uma das cidades de Decápolis, mas é bom não dar muita cola não, porque eles são ela é de geografia e ele também. Então, aí nesse caso, observa bem, Jesus não fica entrando em guerra não. Quer ver uma coisa interessante? Davi está perguntando, o que vai ganhar o cara que derrubar esse gigante aí? Não, ele nem fala gigante, porque ele usa de linguagem, né? Olha a programação neurolinguística aí. Ele chama o gigante de incircunciso. Ele não fala gigante, ele não fala guerreiro, ele não fala soldado. Ele desqualifica o cara, entende? Aí o irmão dele fala o quê? O que tu está fazendo aqui, rapaz? Cadê as suas meia dúzia de ovelha? O irmão dele tenta desqualificar ele. Ele fala assim, cara, só estou fazendo a pergunta. Deixa o irmão, fala com a minha mão e vai falar com outra pessoa. Aí eu lembro de Paulo falando a Timóteo, o homem de Deus não convém contender. Então tem coisa que é o seguinte, meu pastor,
Você quer um bizu? Eu estou aqui. Você não quer? O ministério é seu. Minha ovelha, eu estou aqui. Mas você não me reconhece, você não me ouve, ó, continua aqui, mas faz o que você quiser. Igreja, esse sou eu, essa é a minha visão ministerial. Não quer abraçar? Gente, a Deus amor, eu vou partir. Porque eu não vou enterrar o meu ministério, eu não vou enterrar a minha visão, eu não vou enterrar o meu umbigo aqui. Entende? Aí é a escolha de cada um. Ou então eu fico ali 30 anos amargurado, com a visão morrendo comigo. Entende? Aí é o caso. Aí é com cada um. Entende? Porque assim, você não tem como forçar ninguém. A porta do coração se abre por dentro. Se, por exemplo, quer ver? A gente falou agora há pouco de a maioria das igrejas cresce como? Filho dos crentes. Não é por gente transformada pelo poder do evangelho. Aí nessa situação, você fala assim, vamos para a rua. Tudo é rua, tudo é rua, tudo é rua. Então o que acontece? Você vai ficar todo dia malhando em ferro frio. Se Deus mandar, beleza, faz igual Jeremias, fica lá pregando 40 anos. Mas aí, Deus mandou. Agora, se você não tem certeza que Deus mandou, Jesus só tinha 3 anos de ministério. Ele falou, não vou desperdiçar tempo. Deu para entender? Por isso que eu falei, você vai ter estratégia e você vai orar. Mas tem coisa que está além da sua alçada. Aí, né? Continuando, pedimos antes de tudo que orem para que Deus esteja à frente desse projeto, para que Ele dê disposição, ânimo e sabedoria às jovens líderes, para que elas possam suportar qualquer entrave dessa caminhada com fé, na graça do nosso Senhor Jesus. Que Deus possa estar abrindo as mentes e incitando os corações das jovens que aprenderão, para que possam se fortalecer e serem mulheres valorosas no reino de Deus e onde atuarem. Pedimos também por aqueles que auxiliarão e darão suporte às líderes do projeto, seja a igreja ou os convidados que virão e acrescentarão. Pedimos também para que Deus esteja usando cada vida desse projeto como instrumento para alcançar mais almas para o seu reino e fazer seu nome ser glorificado e exaltado. Acredito que depois do que a gente falou aqui e da minha resposta ao seu questionamento, não precisa comentar nem esse parágrafo, né? Beleza? Então a gente tem aqui, né, o trabalho, né, da Natália para lidar com as moças da igreja, tanto aquelas que vêm da adolescência quanto aquelas recém-convertidas que estão na membresia da igreja. Legal?